Porque o que acontece? Hoje na Sucessolândia, Isabela Camargo, minha amiga, fala aí, Sucessolândia, ninguém posta lá que tá sofrendo, né? Eu tô devendo aqui, ó, meu nome sujo, gente. Olha aqui, ferrado. Aí a gente olha e fala, cara, eu tô aqui na bosta hoje. Tô querendo matar todo mundo em casa. Não tô aguentando ver um e-mail. E tem gente postando que tá bem o tempo inteiro. Então, eu acho que assumir e falar, cara, hoje eu não tô bem. Chega em casa e fala, gente, hoje não tô legal não, hein? Porque essa parte da Sucessolândia, da positividade tóxica, o que é a positividade tóxica? É a gente forçar essa positividade. Porque de onde vem a positividade? A positividade é quando a gente coloca a nossa mente pra jogar a favor. Em nada tem a ver com ser extrovertido. É o quanto a sua mente tá a favor ou quanto ela tá contra. Tem um livro da inteligência positiva que você consegue fazer até esse quociente. Qual é o seu quociente de positividade? Qual que é o seu... A sua mente tá jogando contra ou a favor? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está participando da segunda temporada do podcast Relaciocinando. O podcast que você sabe fala sobre gente, gestão de pessoas, comunicação interna, endomarketing, diversidade e inclusão. Gente que gosta de gente. Diretamente dos estúdios da InStore, a nossa nova patrocinadora, nosso novo parceiro, que quando procurou a gente entendeu que nós falávamos das mesmas pessoas e a palavra pessoa que não parava de aparecer. A InStore, que é uma produtora onde você consegue fazer o seu podcast corporativo, produção de conteúdo para rádio indoor, para rádios corporativas. E ajudou a gente a acolher alguns dos nossos novos convidados que vão participar dessa nova maratona de temas tão importantes que colocam as pessoas no holofote. A palavra central da segunda temporada é felicidade. E não poderia ser diferente porque as pessoas estão começando a se perguntar, dá para ser feliz no trabalho? Esse é um dos temas que a gente vai entender hoje com a pessoa que está aqui, que a gente vai receber, a Mariana, que é a nossa convidada que traz pra gente um olhar sobre o bom humor. Mariana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tô muito feliz de estar aqui, Felipe! Feliz estou eu e o importante é que todos nós estejamos felizes, certo? Sim, não o tempo inteiro. Não o tempo mas inteiro. A gente saber o caminho funciona bastante. Até porque as pessoas devem fazer essa pergunta o tempo todo pra você, né? Mas você quer o quê? Que a gente fique rindo o tempo todo no trabalho? Você quer que a gente fique gargalhando durante o trabalho? Sim, me perguntam o tempo inteiro. E eu falo, lógico que não! Não tem como a gente ser feliz o tempo inteiro. O meu caminho como humorologista, Felipe, é falar que dá pra gente sofrer menos no percurso. Então, como que a gente traz consciência do que tá acontecendo pra gente se sentir bem na maior parte do tempo? E que em nada tem a ver com ser extrovertido ou contar piadas, tem a ver com se sentir bem. Então, eu falo, não dá pra ser o tempo inteiro, mas a gente tem que trabalhar pra ser a maior parte do tempo, né? Momento recrutamento, talent acquisition da Olha, Mariana, que chique. né? Eu recebi o seu currículo aqui e eu quero saber de você, qual é o seu nome? Meu nome é Mariana com Y. Mariana com Y. Sim, tem esse brinde. Meu pai me deu esse brinde quando eu nasci, Felipe, eu uso ele. Quando você chega lá no Detran, por exemplo, você fala Mariana com Y. Você acredita eles... que várias vezes eu fui preencher hotel, quando você chega, Mariana, aí sobrenome, eu com Y. Ai, caramba, é Mariana Rodrigues. De onde você é, Mariana? Nasci e moro hoje em Osasco, São Paulo. Muito bom. Com o que você atua hoje? Eu sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Muito bom, temos o nosso pitch de elevador. Olha lá. Tô vendo aqui que você é percussora da inteligência humorcional. Sim. Adoro essas brincadeiras com humor. Quando a gente estava conversando no e-mail, você assinava o seu e-mail, né? Com humor, Mariana. Humor, Mariana. Maravilhoso. Coautora do best-seller Soft Skills e autora do Destrave Sua Vida. Inclusive, eu trouxe pra... não vou... Gente, não vou perder essa deixa. Ele falou o nome do livro, eu não vou dar de presente. Trouxe pra você aqui, Felipe, aqui, ó. Meu livro Destrave Sua Vida. Muito obrigado. E um boné com H da Humor Lab pra você continuar espalhando humor por onde você passa. Eu adorei. Pô, eu espero ser a 60.001, então. Poxa, eu quero ter a minha vida destravada. Pessoal, Destrave Sua Vida de Mariana com Y.
Porque já passou da hora de você ser feliz e abundante. Muito obrigado, de verdade. Vou deixar aqui para a gente poder continuar a nossa conversa. Bora. Então, você é pós-graduada em neurociências pela PUC, combinou suas experiências aí com 8 anos com trabalho na Disney. Seria, então, trabalhar na Disney, que é atualmente o lugar mais alegre, mais feliz do mundo, tipo, parte da tua influência como... Contribuiu muito. Não tem como, né? Muita gente fala assim, ô Mari, mas é muito fácil, né? Ser feliz na Disney. E eu falo, cara... A grande sacada da felicidade, do bom humor, é a gente entender as ferramentas que a gente precisa ter, independente de onde você esteja. Olha. E uma das coisas que eu aprendi na Disney, Felipe, que eu acho maravilhoso, que cabe em qualquer empresa, na Disney, eles abrem todos os dias os parques como se fosse o dia da inauguração. É, né? Todos os dias. Aí eu pergunto pra quem tá assistindo a gente, você vai trabalhar todo dia como se fosse o seu primeiro dia de trabalho? Então, assim, tem coisas, você fala, pô, Mari, tá muito distante, mas tem coisas que a gente já consegue aplicar. E pra mim é a dose de consciência. Você vai marcar uma reunião com você todo dia. Então, a Disney é claro que é muito distante, é um padrão muito diferente do ambiente de trabalho que a gente tá acostumado. Sim. Mas o que a gente pode aprender com eles? Então essa é a sacada. Então não tem como falar, Mari, contribuiu muito. Eu me diverti muito, fui muito feliz trabalhando na Disney 8 anos. Muito bom. E aí fundou a Humor Lab, que é a consultoria que já atendeu 400 empresas. Sim. Palestra, treinamento. E aí temos empresas como iFood, Nubank, Loft, TOTUS, TIM, Unilever, Pátria, SAP, Oracle e várias. Sim, é isso? Muitas. Muito Todas incríveis. Um bem. beijo pra vocês, são maravilhosos. Meus clientes são lindos, maravilhosos. Eu falo assim, quando eu comecei o projeto Humor Lab, que eu queria espalhar bom humor dentro do corporativo, eu falei, cara, eu quero falar com as pessoas que são legais. E aí eu falei, cara, só as empresas então fã que vão me contratar? E, cara, foi o contrário. As empresas falaram, Mari, a gente tá com um problema aqui, aqui. Não eram as empresas que já estavam bem, né? Eu tinha essa ilusão de falar, eu vou chegar onde tá tudo bem. Eu percebi que a gente precisava falar de quem não tava tão bem. E, cara, o tempo inteiro, isso a gente tem na nossa família, na nossa vida. A maior parte do tempo a gente não tá tão bem. E a gente precisa dessa consciência pra voltar a sentir bem. E um dos meus primeiros clientes, no começo, eu tive um desafio e eu falei, cara... Eu, a partir de hoje, eu quero atrair pessoas que estão dispostas a mudar algo. Sim. E desde então, Fê, todo mundo fala, atender cliente, muitos amigos meus são empresários. Cliente. Eu falo, cara, eu amo meus clientes. Sim, não tem Eu dúvida. atraio uma galera muito do bem, eu faço uma relação muito positiva. Eu fiz já casamento de cliente, Mari Pimenta, do iFood. Que maravilhoso. Porque eu tenho uma relação muito boa com os meus clientes. Então, quando eu falo... Você foi celebrante do casamento. Sim, sim. Foi mais cerimônias. Eu narrei o descimento das madrinhas, gente. Mari, inclusive, desculpa. Pedindo aqui, pessoal. Porque foi com essa energia, né? Então, muita gente fala, mas é difícil, cliente. Cara... Quando eu falo dos meus clientes, eu agradeço. E sempre, essa semana eu fiz uma reunião, eu falei, cara, como é bom trazer pra perto pessoas que têm essa energia parecida com a minha. Então, puxa o saco mesmo, que eu sou dessas. Não, e uma coisa que me chama muita atenção, porque eu, apesar de ser o apresentador do podcast, eu toco uma agência de design gráfico, Arte pela Arte. E... A Arte pela Arte, eu tenho certeza que os 10 anos em que ela existe porque a gente conseguiu manter clientes por mais de 8 anos lá dentro, pelo que a gente conseguiu mostrar que é o bom relacionamento, a entrega, a qualidade do comprometimento. Não pela qualidade do serviço, porque isso é obrigação nossa. Obrigação, né? muito bom. Só que, assim como nós, eu acho que o seu projeto, o seu trabalho, não conseguiria logo de cara... mostrar que isso é interessante pra pessoa olhar e falar, beleza, tipo, eu tô comprando isso. Então, era provavelmente uma aposta. Ainda é. Ainda é. Não, mas hoje você tem as pessoas vendo as suas palestras. Hoje tenho minhas patentes, você né? tem vídeos na internet que você olha e fala, poxa, essa moça é interessante, né? Mas então, o humor ainda é. Mas no início eu imagino que deva ter sido um pouco desafiador de você conseguir fazer as pessoas, vem cá, mas quem é essa louca falando de bom humor? Eu acho que isso aí nem pra CIPA serve, imagino, né? Sim. E aí você conseguiu... Ainda é, tá, que Felipe? Eu sinto que, assim, quando a gente vamos colocar o drama e a comédia. Tá. Qual tem mais notoriedade, mais peso? O drama. Quando a gente vai pra essa correlação do divertido, do engraçado dentro da corporação, cara, eu sempre falo, imagina, tem duas pessoas que entregam o mesmo resultado.
Uma é séria e uma é engraçada. Quem é promovido? A séria, né? Cara, verdade. a gente tem um caminho a ser quebrado pela frente. Uma das frases que eu falo muito é: dá pra falar sério sem ser sério. Pra mostrar que o meu bom humor não anula as minhas competências. Que eu ser mais engraçada, eu ser mais divertida, não atrapalha as minhas entregas. A pessoa dentro da empresa que não está entregando e é engraçada, não é que ela é bem-humorada e está atrapalhando, ela é irresponsável. E a gente tem que parar de confundir. Então a minha bandeira é essa, de falar, cara, a gente tem que tirar essas pessoas mais leves pra gente criar, vamos dizer assim, um repertório de que existem líderes leves, existem pessoas que entregam resultado com uma maneira mais divertida. Então eu, Mari, hoje, como você disse, hoje é mais fácil. Tenho referências, tenho grandes nomes de empresas, tenho livros publicados. No começo, de fato, era mais complexo, mas ainda é um tabu. As pessoas, eu ainda uso essa roupa, né? Eu uso uma roupa, pra fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, e eu estou usando um macaquinho amarelo com vários Hs de humor e uma capa, senhoras e senhores. Pessoal, ela está usando uma capa. Então até hoje as pessoas falam, Mari, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Graças a Deus só dá certo. Mas ainda hoje é um tabu. Poxa, você vai só brincar? Ah, você vai só fazer a galera rir? Por isso que eu registrei a minha profissão. Porque o humor, ele é feito pra fazer rir. Eu que sou humorologista, eu nasci pra fazer bem. Então, legal. a comédia é feita pra fazer rir, o humor é feito pra fazer bem. Então, por onde eu passo com as minhas palestras é trazendo consciência, ferramenta, pra que as pessoas saibam como elas se fazem pra se sentir melhor durante o dia. Não é uma obrigação rir o tempo inteiro, sabe? Antes de vir pra cá, eu passei ali rapidinho pra tomar um café, comer uma coisinha na padaria, e aí, muita coincidência, foi agora há pouco. Eu costumo brincar muito com o pessoal do balcão que tá ali passando café, porque a gente se conhece, e aí hoje eu virei pro rapaz que tava tirando café e falei assim, esse aqui é o cara da padaria. Esse aqui é o cara. Aí ele virou e falou assim, não, eu não sou o cara não, o cara é esse aqui. E apontou pro rapaz que tava tirando os lixos. Uhum. Eu não conheço aquele rapaz. E aí ele virou e falou, eu não sou o cara. Aí eu falei, não, se ele tá falando que você é o cara, você é. Você deve ser o melhor funcionário da padaria. Aí ele virou pra mim e com um sorriso bem grande no rosto virou e falou assim, eu não sou o melhor, porque eu não posso ser o melhor. Eu trabalho com muita gente aqui, eu tenho que ser tão bom quanto eles. Uau. Porque é aí que eu mostro que eu sou bom o suficiente para trabalhar com eles. Eu falei, gente, ele tava tirando lixo. E aí a gente cria aquele estereótipo na nossa cabeça que se ele tá tirando lixo da padaria, significa que, né, ele deve ser invisível, ninguém deve prestar atenção nele, etc. E aí ele quebrou esse momento tão profundo e falou, agora, aquele cara ali... Olha o tamanho do braço daquele cara ali. Aí ele já puxou pra comédia de novo, já puxou pro engraçado de novo. E eu olhei e falei, cara, isso é maravilhoso, né? Porque não significa que você foi engraçado, que você não pode impactar. É isso. Né? É. E eu olhei e falei, cara, isso vai caber como uma luva pro assunto de hoje, né? Então... Já quero ir nessa padaria. Pessoal, tô chegando aí, me espera. Muito bem, o período de experiência foi... aprovado e a gente vai fazer o crachá da firma, então. Que é isso, gente? Que emoção! Eu passei! Mãe, eu passei! Eu vou pedir pra você segurar a nossa plaquinha. Seguro! Bora! E a gente vai fazer o seu crachá. Aqui, ó. Tchan! Sorria porque um dia seus dentes cairão, né? Sorria porque um dia seus dentes cairão. Maravilhoso, é isso aí. Enquanto a nossa fotinho revela, a gente vai continuar conversando. Bora. E eu quero saber de você o seguinte. Deve ter já algumas pessoas perguntando no meio desse processo todo aquilo que eu falei logo no início. Cara, eu não sou feliz trabalhando. Por que essa moça tá tentando me convencer de que eu posso ser feliz trabalhando? A gente falou aqui já sobre bom humor, sobre felicidade. Tá, mas ir ao escritório, sentar na mesa, receber aquela enxurrada de e-mails, participar das 7 reuniões que provavelmente foram marcadas e que uma provavelmente encavala com a outra. Aonde é que a Mariana tá achando espaço pra gente ser feliz, pra gente ter bom humor enquanto a gente tá trabalhando? Desmistifica isso pra essa pessoa que deve estar perguntando isso agora pra gente.
Primeiro é dizer que, de fato, terão dias. E terão dias. Eu que defendo o bom humor, eu gosto de falar que a gente também tem que se relacionar com o mau humor. Sim. Então, não existe a gente ser feliz o tempo inteiro, como eu brinco, né? Onde cabe o bom humor, né? O bom humor não é só no trabalho. Eu brinco que a felicidade, ela tem vários fatores, né? Butão fala sobre a governança, sobre a saúde, sobre o seu tempo de qualidade. A felicidade em si tem vários fatores para você mensurar. Quando a gente fala do bom humor, ele é dual. Ou você está se sentindo bem, ou você não está se sentindo bem. O que a gente tem que avaliar nesse processo do bom humor no trabalho é quanto tempo você está se sentindo mal? Mari, faz 1 ano. Vamos rever o seu trabalho? Sim. Porque não é natural, a gente não pode ficar 1 ano num processo de sofrimento. Porque a gente tem as subidas e descidas. Tem um livro que chama Picos e Vales, que é maravilhoso. Tá. A gente sobe e desce. Cara, alguns dias você tá mal, não tá legal, você tá fazendo tarefas que estão te sobrecarregando, ok. 2 semanas, já começa a levantar o sinal. Você começou a sofrer, tem que buscar ajuda, tem que buscar por que você está fazendo, talvez buscar uma outra atividade. Mesmo dentro da sua empresa, da sua área, do seu time, você pode buscar, galera, aqui pra mim não tá funcionando legal. Como que a gente pode fazer uma alteração para que você volte a se sentir bem? Então, Felipe, é assim... Claramente, durante o dia, teremos momentos que a gente não vai curtir. Vai ter trabalho que a gente não gosta de fazer. Isso é vida, sobe e desce. A gente não pode morar ali. Então, se você tá morando em sofrimento durante dias, meses, tem que buscar ajuda profissional, tem que buscar terapia, tem que buscar mudança. Porque quando a gente muda o ambiente, a gente dá a chance do bom humor entrar. Ok. Então, essa parte do, poxa, Mari, cabe e tem que caber. Porque a gente tem como natureza se sentir bem. Então, pô, mas eu não sou feliz no trabalho. Então, pera. Não é feliz no trabalho, você não se sente bem durante o dia, você não tá se sentindo bem na sua relação, você não tá se sentindo bem com a sua saúde. Quais são os pontos que estão te fazendo se sentir mal? Então, é a sensação de bem-estar que é um grande drive pra gente conscientizar. Poxa, Mari, passou durante um longo prazo? A gente tem que rever. Rever a sua atuação. Porque a gente tem que sentir prazer no que a gente entrega. Tem um professor que chama Roberto Tranjan, ele é maravilhoso. Ele fala sobre significado e utilidade. Utilidade tem prazo de validade, significado não. Então, se o que você faz te gera significado, você vai fazer aquilo de bom grado, independente do que você está fazendo. Se você faz aquilo com significado, como hoje o rapaz da padaria do lixo, se ele faz significado, aquilo é o prazer dele, ele conversa com pessoas, para ele tem significado, o fora não vai atrapalhar o dentro. Mas o era fora isso que eu ia pode te perguntar. Onde está o respaldo desse bem-estar e dessa felicidade? No interno. Próprio trabalho ou no que a vida dele significa para ele nesse momento? No CPF. No CPF. Não tem como a gente terceirizar o nosso bom humor. Ah, eu tô assim porque o Felipe foi ruim comigo. O Felipe é o Felipe, a Mari é a Mari. O quanto eu tenho me colocado em proteção e cuidado da minha saúde emocional, da minha saúde física, da minha alimentação, de todas essas gasolinas que são combustíveis para que a gente se sinta bem. Porque não é só, pô, dei risada, dopamina, aquele hormônio gostoso. Cara, se você não tá comendo bem, se você não tá dormindo bem, se tá com um relacionamento ruim, tem vários fatores que vão te levar a se sentir mal. Sim. Então, o grande aliado é você mesmo. Então é a gente ter consciência, porque a gente não teve vamos dizer assim, uma escola emocional, né, Felipe? A gente foi Eu, Mari, tenho 37 anos. A minha geração... Aliás, eu já tô ali num limite, né? A geração que veio antes de mim, muito mais, do engole o choro. Sim. Você não pode chorar, você não pode sentir. E aí foi guardando muitas coisas. E isso faz com que a gente quebre em algum momento. E nós fomos ensinados por essas pessoas, né? Exato. Então, hoje, a grande sacada é, cara, faz uma reunião com você. A gente marca reunião com tanta gente, nunca com a gente mesmo. Faz uma reunião com você e fala, cara, qual que é a avaliação? Tô me sentindo bem? Tô me sentindo mal. Tô me sentindo bem? Tô me sentindo mal. Faz isso durante 1 mês e vê a porcentagem. Cara, se 30 dias você tá se sentindo mal, você tem que buscar ajuda. Buscar ajuda, porque eu sinto, principalmente no corporativo, durante muito tempo, você não pode buscar ajuda porque isso já é fraco. Não tá dando conta. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de fortaleza. Você tá querendo ficar melhor, sabe? Isso entra num tema que pra mim ele é tão delicado, e eu penso nisso, eu juro por Deus que eu queria trazer um dia no Raciocinando, não vai acontecer nessa temporada, mas eu gostaria de trazer um atleta de alta performance, pra ele explicar o que significa de verdade a alta performance que tanta gente tá empurrando goela abaixo para as pessoas.
que eu fui atleta. Ah, é? Então temos um atleta de alta performance aqui. Joguei futebol nos Estados Unidos durante um tempo e tive essa alta performance. Por isso que eu posso responder. Algo me diz, bem lá no fundo do coração, que enquanto a gente busca a felicidade no trabalho, o bem-estar e etc., essa insistência com a alta performance, a alta produtividade, isso deve dar um conflito interno muito grande. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho coisas perdidas na brincadeira. Muito, muito, muito legal falar sobre isso, Felipe. Assim, eu, Mari, fui atleta profissional, então eu tinha, cara, alta performance. A gente quase não descansava, era o tempo inteiro, a gente tinha treino com bola, sem bola, academia. Era algo muito forte. O que eu entendo isso a longo prazo, conheço atletas de alta performance, isso não funciona, não se sustenta a longo prazo. É igual, você imagina uma máquina que você dá todo o vapor nela o tempo inteiro, uma hora ela tem que parar, porque senão pifa. E no trabalho é a mesma coisa. O que eu gosto de colocar aí? Partes práticas pra gente. Qual que é o seu objetivo hoje com o trabalho que você tá atuando? Mari, eu quero me tornar líder. Mari, eu quero comprar uma casa. Mari, eu quero trocar de carro. A gente tem que colocar um objetivo e a gente tem que chegar lá. O que acontece é que a gente tem colocado o objetivo, antes de chegar a gente já coloca outro maior, e outro maior, a gente vai subir na régua, a gente não celebra mais nada, a gente não comemora mais nada, tá sempre no lá e não no agora. Então, essa parte da alta performance, da alta produtividade, a gente se culpa por descansar. É, verdade. E a máquina quebra. Então, o que eu gosto de colocar? Cara, tem um plano, você quer chegar aqui? Legal. Faça um plano e siga o plano. A gente tava falando isso hoje, da minha agenda. Cara, de repente as coisas vão se tornando, porque todo convite vira uma oportunidade. Você acredita que aquilo, e aí você deixa de tirar, você tira você da agenda. Então, pra mim, Felipe, o grande plano pra você ter uma performance sadia é você se colocar na agenda, é você não abrir mão de momentos importantes com a sua família, não abrir mão de momentos importantes de descanso. É equilíbrio. Equilíbrio total existe? É uma utopia. Mas a gente precisa entender quando a gente tá perdendo mão. Por exemplo, tem dias que a gente vai passar mais tempo trabalhando. Pô, no outro dia, segura um pouquinho. Desmarca uma reunião. Toma café da manhã com seus filhos, com a sua família. Pô, trabalhei mais. É isso, a gente tem que ter consciência o tempo inteiro. Porque se a gente fica no piloto automático da alta performance, passa um ano, o burnout bate lá na porta. Falou, tudo bom? Cheguei aqui pra você, tava te procurando. Então, trazer essa consciência diária de que onde a gente tá perdendo a mão, não deixar a agenda controlar a nossa vida, mas a gente controlar a agenda, como a gente teve a conversa aqui hoje cedo, facilita muito. Então, marcar essa reunião diária, a gente não deixa com que o piloto automático leve a gente pro buraco, sabe, Felipe? Então, eu, Mari, não sou a favor dessa alta performance radical de tem que, e tá tudo dentro do molde, porque a gente não é máquina, a gente é natural. Então, assim, tá faltando um pouco da natureza. Tipo, deixa acontecer um pouquinho, solta, tira um pouco o comando e o controle, tira um pouco do processo. Eu fiz um vídeo essa semana falando, gente, eu tô sentindo falta de criar no abstrato. Eu vi, eu assisti esse vídeo. A gente ter tempo pra isso. A gente tá tarado em ciência, a gente tá tarado em processos. E a gente parou. Em frases prontas e tal. Cara, então eu sinto que é dar espaço, Felipe. Se eu tivesse que responder, vamos dar espaço um pouquinho. Vamos fazer uma reunião sem ter objetivo. Vamos só trocar uma ideia aqui. Ver onde a gente vai chegar. Criar um pouquinho. Se divertir mais. Eu atendo clientes de comunicação interna. Então eu tô quase com os dois pés dentro do processo que as empresas estão criando para os seus colaboradores. E eu vejo a palavra meta aparecer muito. A palavra meta, pro Felipe, me incomoda. Eu gosto da palavra objetivo. Acho que com objetivo você entende, eu tenho um lugar para chegar. Meta é algo que eu preciso bater. E bater parece tipo que realmente é uma coisa mais radical, parece já que agressivo, né? Você é mais agressivo. Aí entra a coisa do KPI, né? Eu realmente me incomodo um pouco com isso. Mas talvez seja por isso que hoje eu não faço parte de um ambiente corporativo, né? Como funcionário, como colaborador. Mas eu vejo isso e olho e falo, caramba, né? A gente tá colaborando para que as pessoas fiquem mais ansiosas, para que as pessoas fiquem um pouco mais numa agonia
economia, porque elas têm uma meta para bater, né? Não, agora, o objetivo, e até eu estava falando outro dia com duas pessoas sobre o tal do propósito. O propósito ainda é uma palavra que faz parte de um kit de quadros que ficam na recepção, onde tem missão, valor e propósito, né? Toda vez que a gente fala em propósito, parece papo de coach. E nada, gente, eu sou coach, tá? Então, eu tenho um lugar de fala. E assim como muitos coaches que vendiam o coaching de alta performance, de alta produtividade, na mesma época eu falava, gente, não vai por esse caminho. Mas é isso que me incomodava um pouco, a coisa da meta. Então, eu acho que se a empresa souber trabalhar, né, desse jeito, trazendo uma Mariana da vida, que vai falar lá, olha, vocês podem continuar com a meta de vocês pré-estabelecidas, mas o gatilho, a engrenagem que vai fazer vocês chegarem lá não é vou me jogar, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. Não, é assim, por que eu tô fazendo? Não é isso? Aonde eu quero chegar com isso? O que isso traz de benefício para minha vida, né? É lógico que nem todo mundo tem esse luxo de se fazer essas perguntas, né? O que eu acho que o nosso papo ele vai passar um pouco por isso. Poxa, positividade, bom humor, felicidade. Cara, infelizmente, pelo menos no Brasil, não é para todo mundo. Tem gente que não tem escolha nessa esfera, né? Mas para quem tem, acho que são engrenagens muito boas, né? Para fazer bater uma meta, para fazer chegar num objetivo dentro da empresa, né? Tô falando bobagem? Não, e isso que você trouxe da escolha me acendeu um botão aqui, Felipe, que de fato o ambiente a gente não escolhe, mas a escolha interna de como a pessoa se cuida, como que ela se blinda, como é interno e todo mundo tem acesso. E pra mim, assim, eu, Mari, com bom humor, eu quero levar essa possibilidade de cada um acordar de manhã e falar, cara, beleza, esse cara vai falar um monte de groselha pra mim e eu vou seguir o meu, que isso não sou eu, é sobre ele. Então, eu acredito que essa bombinha do bem-estar e do bom humor é interno e acho que cabe a todo mundo. Cabe a todo mundo. O ambiente não. De fato, a gente não consegue mudar os ambientes, assim como a gente não consegue mudar, às vezes, ambientes familiares que... Então eu sinto que, de fato, quando a gente vai pro corporativo, a gente tem muitas pessoas que não escolhem o ambiente. E fala, Mário, eu tenho meus boletos chegando, cara. Eu tenho que pagar. Então tá, como que a gente faz pra que essa pessoa se sinta melhor naquele ambiente? Então eu sinto que o bom humor cabe, o ambiente não. E quando a gente fala de meta e objetivo, é aquilo. Quando a gente fala objetivo comum, tem que ser claro. E eu gostei muito dessa condição que você trouxe, porque quando todo mundo sabe o que vai ganhar quando chegarmos no objetivo, todo mundo se diverte no processo. É verdade, é isso. Agora você fala, você tem que bater a meta, Felipe! Você fala, eu não quero, que é isso, vou bater e a empresa ganha ou não ganha? A gente tem um problema aí quando isso acontece. Quando o cara ele faz, porque ele tem que garantir o trabalho dele, ele sabe que a meta é pra empresa e não pra ele. Então, líderes, RHs... RHs é ótimo. RHs, cria um processo de que o objetivo esteja claro e qual é o ganho no processo. Sim. O que essa pessoa vai construir ao longo desse caminho? Então, poxa, a gente tem aqui esse número para chegar, porque sustenta uma organização, que eu falo que a gente não paga boleto com abraço ainda, né? Não dá. Oi, tudo bem? Vem aqui pagar meu carro. Não, são 3 parcelas, peraí. A gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar de produtividade, a gente tem que falar de entrega. Não dá, uma coisa não anula a outra. O que eu, Mari, gosto de levantar é como que a gente faz para se sentir melhor no processo. Sim. Então, se a gente declarar o objetivo comum e o que cada um ganha ali durante o processo, fica mais leve o percurso, o caminhar. Porque eu acredito nessa construção do caminhar. Então, como cada um acorda, se posiciona, já muda o jogo. Porque senão a gente fica, o ego protege a gente fica mais preocupado em se proteger do que alcançar o objetivo. É verdade. E aí quebra tudo. Então a gente tem o nosso crachazinho aqui da Mariana. Ah lá! Você agora faz parte da turma, do grupo Relaciocinando. Tô chique. Eu tô insuportável com esse crachá. Eu vou na padaria hoje tomar café com esse crachá aqui. Oi, gente, aqui agora tem crachá. Eu põe meu crachá, pô. Como assim? Por favor. Você sabe que eu tava abrindo um processo seletivo para trazer uma pessoa lá para a agência, e eu estava discutindo isso, inclusive, com a minha esposa. Eu recebi vários e-mails de algumas pessoas. E isso me acendeu porque era uma prática que eu já fazia quando eu era colaborador, que era tentar arrancar um sorriso da pessoa no e-mail de apresentação, né? Teve uma vez que eu me candidatei para a Academia de Filmes
Era uma produtora muito grande. E na época passava o programa que a Angélica apresentava, que acho que era o Fama, alguma coisa assim. E no final a Angélica perguntava, e aí, ele vai pra academia, né? E eu trouxe isso pra dentro e terminei o e-mail, e aí, eu vou pra academia, né? Cara, e eu achei o e-mail de um grande diretor de lá de dentro. Esse cara pegou e mandou pra fulana de tal, falando, fulana, marque uma reunião com o Felipe. Olhei e falei, funcionou, né? Mas eu tô dizendo isso porque alguns e-mails que eu tenho recebido ultimamente, e não me surpreende que alguns e-mails cheguem dessa forma, até por conta da pandemia, que passou aí, deu uma boa bagunçada no mercado, eles começam da seguinte maneira: boa tarde. Estou desempregado há não sei quantos meses. Preciso trabalhar. Tem muita conta para pagar, tal, não sei o que, papapá, e estou buscando uma oportunidade no mercado e etc. Eu ouvi de um diretor uma vez, e eu sei que esse tipo de pensamento, ele talvez seja até meio polêmico, que cara, eu não gostaria de trazer para a empresa pessoas que estão vindo para cá porque elas precisam pagar conta. E alguns outros e-mails que começam extremamente informais, muito bem-humorados e tal, que você olha e fala, cara, essa pessoa vai adicionar uma personalidade, um astral a esse grupo aqui que vai ser muito bacana, me aproxima. Me fala um pouco o que você acha a respeito disso, por favor. Muito, enquanto você falava, Felipe, me trouxe essa sensação. Um cara que tá com boleto atrasado, com conta pra pagar, ele vai ter bom humor como? Pois né? Então, assim, é algo que a gente também tem que ter essa empatia de entender que é algo muito complexo, né? Porque quando eu falo do bom humor é se sentir bem. Pô, você tá empilhando boleto, você pode ser despejado, seu casamento... É muito mais complexo cavar uma sensação boa de bom humor para um cara que tá ali à beira da fome. Sem dúvida, então, assim, sem dúvida. Essa parte do buscar trabalho, eu acho complexo. Porque eu teria mais empatia com quem tá me pedindo real, assim, eu tô precisando. Porque a pessoa tá jogando a real, ela tá jogando totalmente a verdade nua e crua, abrindo as vulnerabilidades dela ali. Sim. Então, acho que é um ponto bem polêmico delicado pra caramba. É óbvio que um e-mail que você recebe com bom humor, com leveza, essa pessoa te traz uma dinâmica de você quer ter ela por perto. Sim. Mari, está bem, se sentindo bem? Vai nessa linha. Não precisa contar piada, mas algo mais informal, a gente se conecta mais com o informal. Sim. Porque é um bate-papo. As formalidades, os protocolos, eles distanciam e esfriam as relações. Então, se você conseguir colocar algo mais leve, cara, joia. Mas você, líder, que tá recebendo esse e-mail do cara pedindo, tem empatia com ele também. Porque ele tá numa fase que ele tá precisando de você. Eu tenho A minha sogra, ela é muito católica, muito católica. Eu, Mari, não tenho religião, não frequento religião, acredito numa força maior. Mas ela me mandou uma frase esses dias, que ela falou que Jesus sentava na mesa dos pecadores. Que ela falava, ele não precisa sentar na mesa de quem tá bem, ele senta na mesa de quem tá mal. Então, como líder, a gente fazer uma dança de dar chances ali pros duais, né? Pra essa dualidade. Porque às vezes a pessoa tá precisando de alguém que escute ela. Sim. E às vezes dentro dela tem algo que quando ela tá bem, ela consiga entregar. Então, eu trago essa polêmica pra mesa, Felipe, porque eu valido isso, mas a minha intenção é que a gente leve cada vez mais consciência para as pessoas que realmente estão. Eu falo, cara, eu preciso falar com os mal-humorados. Eu preciso chegar para essas pessoas que não veem o humor, que não veem a felicidade. Eu preciso falar com eles. Eu falo, cara, eu te dei uma chance aqui, né? E não de contar a piada, mas como que você tá fazendo todo dia na sua vida para você se sentir bem? Sim. Porque quando a gente tá se sentindo bem, a gente faz o bem. Perfeito. E isso, pra mim, já é uma dica muito boa. Não dá, assim, eu tento ser o mais transparente possível na mesa do Raciocinando, porque acho que nós temos muitos achismos e muitas falhas, né? E eu não gosto de fingir que as coisas não acontecem. Esse lance de me afastar automaticamente, ela precisa ser vista, né? Por que isso me afasta tanto assim, né? E tem dias que a gente vai se afastar porque a gente não tá com energia pra aquilo. Então, acho que passa um pouco por aí. Tem dias que a gente não quer, né? Todo dia, ai, deixa eu falar com o mal-humorado. Não, tem dia que eu não aguento eles também. E quando você é pequeno, contratar é um negócio muito complicado, né? Porque quando você é muito grande, você tem estrutura pra tá trabalhando um Tetris ali, né? Essa pecinha sobe, essa pecinha, né? Agora, quando você é muito pequeno, o acerto é fatal também. Você precisa acertar.
né? E não tem tempo muito de ai, putz, essa pessoa não funcionou, vou ter que, né? Então é complicado mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer, olha, tipo, aquele e-mail ali me afastou um pouco. Eu não sei exatamente como... E a sua personalidade também, Felipe. Tem muito de você, assim, não é o certo ou errado. Eu gosto de trazer essa perspectiva pra gente entender, mas, pô, pra você não funciona, cara, é o seu negócio. Você vai lidar com aquela pessoa todos os dias. Não adianta. Então, assim, tem que ter esse match instantâneo, totalmente. E não dá pra não ter empatia num momento em que a gente tá percebendo que... E aí eu falo da pandemia de novo, porque ela bagunçou bastante o mercado. A ponto de não só as pessoas perderem seus empregos, as empresas fecharem, mas também o método de trabalho mudou muito. E aí entra a coisa do trabalho remoto, a coisa do trabalho híbrido e a vida pessoal e a vida profissional se misturando cada vez mais. Uma Mariana com Y, que está acostumada já a misturar as duas coisas, né? Tipo, uma postagem que você vai fazer, tá você caminhando na praia e falando sobre trabalho. Na outra, tá você sentada numa mesa e falando sobre você, pessoal. Mas algumas pessoas não estão acostumadas a terem uma coisa invadindo a outra. E elas estão percebendo isso acontecer, né? Antes, a bolha que ela vivia na vida pessoal dela era uma espécie de proteção dela, né? Era onde ela ia se sentir bem e tal. Cara, como é que lida com esse tipo de coisa? A gente assistindo a vida profissional se aproximando invadindo cada vez mais, e você olhar e falar, acho que tal. E se eu tivesse que chutar, eu diria que aí sim, aí é quando você precisa definir de uma vez por todas por que você tá fazendo, qual é o teu propósito, teu objetivo, onde você quer chegar. O que você quer com aquilo? Porque senão você vai ser simplesmente sugado, não é isso? Sim. Muito legal. Assumir as entranhas, Felipe. Eu acho que a gente precisa assumir aonde tá o espacinho, onde tá a nossa grade. Falar, cara, aqui eu não quero. Eu, Mari, apesar de misturar, eu tenho os meus momentos que eu não quero falar sobre esse assunto hoje. Assim como às vezes eu tô falando em casa, eu falo, gente, eu tenho uma brincadeira na minha casa que é quando eu tô muito reclamona, eu falo, gente, me ajuda. Me tira daqui. Porque quando eu vejo, eu tô no vale da reclamação, eu falo, me salva. E tem dias que eu falo, deixa eu reclamar. Eu quero reclamar, me deixa. Reclamo, mas resolvo. A positividade tóxica quer isso, quer a fórmula. Quer não, então você vai ter o seu horário de trabalho, o seu horário pra isso. E não existe fórmula, não existe padrão e cadência da felicidade, Felipe. O que existe é você entender quais são os seus limites. Então, por exemplo... Tem gente que funciona muito bem, acorda, tem horário. Eu sou, assim, anti-horário. Se eu tiver que ter horário pra tudo, eu vou enlouquecer. Eu tenho amigos que eles têm horário pra passear com o cachorro, horário pra comer, horário pra ler. Eles são muito bem, eles ficam muito bem, assim. Então o que eu trago, assim, assumir as entranhas qual é a sua identidade? Porque o que acontece? Hoje na Sucessolândia, Isabela Camargo, minha amiga, fala aí, Sucessolândia, ninguém posta lá que tá sofrendo, né? Eu tô devendo aqui, ó, meu nome sujo, gente! Olha eu aqui ferrado. Aí a gente olha e fala, cara, eu tô aqui na bosta hoje. Tô querendo matar todo mundo em casa. Não tô aguentando ver um e-mail. E tem gente postando que tá bem o tempo inteiro. Então, eu acho que assumir e falar, cara, hoje eu não tô bem. Chega em casa e fala, gente, hoje não tô legal não, hein? Porque essa parte da Sucessolândia, da positividade tóxica, o que é a positividade tóxica? É a gente forçar essa positividade. Porque de onde vem a positividade? A positividade é quando a gente coloca a nossa mente pra jogar a favor. Em nada tem a ver com ser extrovertido. É o quanto a sua mente tá a favor ou quanto ela tá contra. Tem um livro da inteligência positiva que você consegue fazer até esse quociente. Qual é o seu quociente de positividade? Qual que é a sua mente tá jogando contra ou a favor? Então quando a nossa mente tá jogando a favor, eu consigo falar, Felipe, hoje, pô, a gente pode falar amanhã? Quando a gente não tá bem, a gente não tá consciente da gente, a gente não assume nossa identidade, a gente quer parecer algo. É o nosso ego. O nosso ego quer aplauso. O nosso ego quer postar que tá bem. O nosso ego quer falar, não, eu dou conta. A nossa autoestima... Então tem que ter esse equilíbrio de entender que onde seu ego tá chegando... Às vezes eu falo, gente, meu ego que fez a reunião aqui, hein? Que é isso? Tá parecido ele hoje. Porque às vezes ele tá e tá tudo bem, ele tá forte. Só que o que a gente tem que ter, eu tô falando desde o começo do podcast, é a nossa consciência. Pô, hoje meu ego foi pras estrelas aqui, passou. Hoje eu vou dar uma segurada. Então chega numa reunião, cara não tá bem, fala, galera, hoje eu não tô legal, vocês tocam. Chega no seu relacionamento, putz, hoje amor, não dou conta.
Ou se não, chega e pede, eu tô carente hoje, dá um abraço. Dá um abraço aqui pra mim. Então a gente entender quem somos e o que queremos e quais são os nossos limites faz toda a diferença. Tem gente que funciona muito bem com essa hora separada. Então aqui tá o meu trabalho, eu vou trabalhar aqui das 8 às 5 às 6 e acabou, eu vou viver minha vida pessoal. Tem gente que não funciona assim. Então a gente tem que parar de comparar a nossa vida com a do outro. A gente precisa comparar a gente com a gente. Cara, quando foi muito bom, eu misturei? Legal. Cara, eu não misturei. Eu funcionei melhor com hiperfoco trabalhando só aqui. Cara, se você funciona assim com hiperfoco, na sua casa, coloca uma casa só pra você trabalhar. Coloca um papel na porta. Estou trabalhando, não me enche o saco. E cria esse ambiente que faz bem pra você. Perfeito. E quando a gente fala hoje, Mário, o ideal é remoto, ideal... Cara, eu, Mari, sou a favor do ideal, é que é bom pra cada um. Então, por exemplo, tem gente que funciona muito bem trabalhando sozinho e ele tá muito feliz. Então vai buscar algo que te faça assim. Mari, eu gosto de gente, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ter um cafezinho. Cara, vai procurar um que te leve pro escritório. Porque se você ficar em casa, você vai. Eu, Mari, na pandemia, quase morri. Eu sou igualzinho. Porque eu não me relacionava. Eu tava, meu Deus, eu preciso falar com pessoas. Você quer um café? Já que você insiste tanto. Então acho que é essa consciência, Fê. Eu quando começo a perceber que eu tô muito tempo sozinho, porque eu trabalho eu e 2 gatos. Obrigada. E somos só nós dentro de casa. Eu e 2 gatos. E aí eu começo a sentir falta de ver pessoas e falo, cara, eu preciso ver gente. O que eu faço? Pego uns 2 meses, vou trabalhar num coworking. E... Muito bom. Por mais que eu não conheça aquelas pessoas, eu vejo gente. Ver gente pra mim já é o suficiente, né? Vejo comportamento, eu adoro analisar comportamento, então... Meu Deus, o que você analisou aqui de mim hoje? Aqui eu te passo um relatório depois. Rimos e a Mari nunca mais voltou. E aí eu levo um pouco mais dessa energia pra mim, né? E eu concordo que tem pessoas que simplesmente preferem estar sozinhas, porque não só elas produzem melhor, como elas se protegem, né? O ego, a autoestima, etc. delas trabalha muito melhor assim. Poxa, acho isso muito legal. Não à toa a gente tem DISC, Assessment, várias análises de personalidade pra gente entender como funcionam as pessoas e entender principalmente que qualquer um dos pilares de personalidade estão ok, Sim. Estão tudo certo. Não tem errado. Não tem errado, tem apenas configurações para que você entenda as reações, os comportamentos, por que aquela pessoa faz tal coisa e etc, né? Felipe, desculpa te interromper, eu sei que você já tava com o gancho da sua pergunta, mas é que veio algo que eu não posso deixar escapar. Isso aqui não é uma entrevista, é um papo. Tá aqui na minha garganta! Eu, Mari, sou palestrante, falo de inteligência emocional dentro das empresas, faço treinamento para lideranças. E eu tô muito preocupada com isso que você falou. Mari, qual que é o melhor caminho? Tem um assunto que eu tenho debatido muito, são os neuroatípicos. A minha esposa saiu o laudo dela para autismo. E quando saiu o laudo, cara, tanta coisa fez sentido. Olha só. E eu falei, puxa, esse é o jeito dela se relacionar. Esse é o jeito dela. E eu comecei a olhar dentro das empresas, porque muitas pessoas estão falando, mas agora eu ouvi, isso a gente ouviu de um psicólogo essa semana, o cara tava falando num podcast. Ele falou, agora todo mundo é autista, que absurdo é esse? Então só um corte que ele falou, não reproduz, achei isso um absurdo. Mas o que acontece? As crianças têm tido os laudos, só que a gente convive com muitos neurotípicos que não têm laudos. Então, quando a gente fala de comportamento dentro do RH, então, Mari, o que funciona melhor? Qual que é a comunicação que funciona melhor? Não existe tamanho único. A gente não pode querer que todos os líderes sejam enérgicos, que todos os líderes... Então, isso que você trouxe, qual que é o melhor formato? Quando a gente fala do primeiro caminho é autoconhecimento, é isso. É isso. Porque se cada um sabe qual que é o seu limite, cara, o Felipe não funciona assim. Então, como que eu vou fazer pra tirar o melhor do Felipe? Porque quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. O que acontece com os neuroatípicos é que tem uma comparação e tipo, não, tem que vir fazer isso aqui. Porque na empresa é assim que a gente trabalha. Só que a gente tá fazendo aquela pessoa sofrer e ela não tá entregando o melhor dela. Então, pra mim, o autoconhecimento traz essa segurança da gente, como fala assim, olha, eu tenho até aqui, eu funciono até aqui, a minha comunicação é essa, eu trabalho em equipe assim, e a gente consegue trabalhar o melhor de cada um. Então, essa parte de trazer, é uma pauta que eu tenho trazido muito, desculpa até te interromper, é a gente conscientizar
essa busca de autodescoberta para que a gente tenha mais laudos de neurotípicos. É a vida... Cara, depois saiu o laudo e falei, nossa, tudo, muita coisa se explicou. Então, tenho levantado, conheço muito pouco, porque é tudo muito novo para mim, mas tenho falado muito dessa consciência, dessa empatia, da gente entender, né, quais são os limites de veracidade. Muitas vezes a gente fala, isso é frescura. Como eu ouvi um tempo atrás, um amigo falando assim, imagina, sou autista, imagina. Porque ele falou, é como se a gente tivesse diminuído. E não, o autismo tem empresas no Vale do Silício que elas só contratam autistas porque eles têm hiperfoco. Putz, que legal. Então é a gente trazer que não existe melhor nem pior e não diminuir, ter medo de falar, pô, eu não vou falar que eu não gosto de remoto, porque hoje tá todo mundo no remoto. Se você não gosta, fale. Assuma suas entranhas. Não, isso é tão... Não, deveria ser óbvio, né? Você perceber que qualquer boa estratégia que una pessoas de diferentes personalidades, inclusive pessoas neurotípicas que têm o hiperfoco, você constrói um time com visões diferentes que vão trazer caminhos diferentes para a coisa resolver. Na primeira temporada a gente falou sobre o afrofuturismo, né, que a gente, foi a conversa que eu tive com o Marcelo, e aí você olhava e falava, cara, sabe por que a gente tem um grande problema de inclusão e diversidade hoje? Porque a gente só tem gente branca pensando sobre isso. A hora que a gente começar a ter mais pessoas pretas falando sobre isso, a gente provavelmente vai trazer uma cultura e uma bagagem que as pessoas brancas ainda não têm, por mais boa intenção que elas tenham. Sim. E aí você vai somando forma, e aí a gente até falou sobre ter a dona de casa e o diretor fodão formado em Harvard, por exemplo, nenhum dos dois vai ter exatamente a mesma visão. E imagina, às vezes a dona de casa traz uma ideia, traz uma... Você olha e fala, cara, eu não tinha pensado nisso, né? Então acho que esse plural, né, que a gente precisa ter. Adorei o tema do neurotípico, eu acho que isso a gente pode trazer para dentro das nossas conversas, não sei nessa temporada, mas pelo menos na terceira temporada a gente pode trazer. É um tema muito legal, né? Precisamos falar. Precisamos dessa abertura de buscas de autoconhecimento, né? Que é o que a gente tá falando desde o começo do podcast. Quando a gente busca se encontrar, se desenvolver, a gente vai encontrando caminhos para sofrer menos. E acho que tem que ficar claro, eu vou até olhar para a câmera agora, que para quem ainda não conseguiu entender, a felicidade no trabalho, a positividade, e agora ela falando da comparação que a gente não pode fazer com como é que é o termo? A Sucessolândia, né? Sucessolândia. Na Sucessolândia. A felicidade de um não é a felicidade do outro. A positividade de um não é igual à positividade do outro. Não olhe para uma pessoa sorrindo que nem doida e ache que você precisa fazer igual. Não, você tem que sorrir da forma que você sorri. Você tem que ser feliz da forma que te faz feliz. Acho que fica claro dessa forma para as pessoas olharem e falarem, cara, mas eu não consigo ser igual àquela pessoa ali que tá o tempo todo. Que bom! Você não precisa ser igual a Mari, que tá sempre, né, pra cima e tal. Não, você não precisa. Você precisa apenas estar no seu melhor. Isso. Busca o seu melhor, não pros outros, por você, né? Você falou sobre a liderança e isso me acendeu uma coisa muito legal. A gente fez há pouco tempo uma celebração dos 10 anos da Arte pela Arte e eu trouxe algumas pessoas que fizeram parte dessa história pra gente conversar, pra gente celebrar e tal, e foi muito interessante porque algumas pessoas que estão comigo desde o início acabaram trazendo no meio da conversa, não, porque o Felipe, nossa, tinha uma época que, pelo amor de Deus, tinha dia que ele tava chato pra caramba, tinha dia que, nossa, que saco, rabugento e tal, etc. E eu não me vejo assim. Uhum. Eu não consigo me enxergar em dia algum extremamente rabugento, um saco e etc. E aí eu olho e falo, caramba, né, que se essas pessoas estão falando, muito provavelmente essa era a mensagem que eu tava passando. Sim. Naqueles dias como líder. Uhum. E aí eu vejo que nos seus materiais fala-se muito sobre a liderança leve e solta. Sim. Né? Cara, sim, temos chefes que são um pouquinho mais rígidos, um pouquinho mais duros no seu trato e etc. E acho que isso é algo que pode sim ser desenvolvido. Sim. Comportamento é algo a ser desenvolvido. Concordo. Não adianta dizer, não, eu não sou assim. Não adianta que eu não sou assim. Não, você pode ser. Qualquer coisa pode ser aprendida, né? O que é o líder leve e solto?
Eu adoro, porque a gente não tem referência. Não Felipe. tem? Se você for pegar isso assim, Mari, tem um livro que chama Shakti. A Raji Patel, ela fala que quando a gente tá pensando demais, a gente tá raciocinando demais, a gente é mais triste. Fisiologicamente, quando a gente tá em raciocínio de futuro, a gente não consegue dar a entrada pra felicidade, porque a gente só sente felicidade no momento presente. Se a sua mente tá muito no futuro ou muito no passado, você é mais triste. Olha só. Fisiologicamente. Então ela fala que ao longo dos anos a gente fez essa comparação errada. Então os líderes, eles não podem parecer que eles são engraçados, senão as pessoas vão achar que ele não é inteligente. Por isso que eu, Mari, coloco gasolina para que os líderes comecem a falar que são leves, engraçados e que isso não tira suas competências. Porque a gente não tem referências. Pensa nos filmes, nas novelas, nos livros. Se você fechar o olho e imaginar o estereótipo do livro, primeiro que ele é homem, começa por aí. A gente tem um estereótipo de liderança dura, carrasca. Muita gente fala, porque é assim que funciona. Será que é assim que funciona? E aí, quando ela é mulher, ela precisa se provar ainda mais, ficar mais dura do que ela provavelmente... Masculinizam essa parte da mulher. Tanto que muitas vezes falam, você tem que colocar na mesa. Eu falo, o que é isso? Como assim, gente? Como assim? Ô frasezinha. Ô frase. Então, a gente precisa quebrar isso. O líder leve, cara, dá. Porque muitas escolas de liderança falam, se você abrir mão, Felipe, o pessoal monta. Por quê? De fato acontece isso. Se você é legal o tempo inteiro, as pessoas falam assim, que Felipe é mais fácil. Aí para de entregar. Então assim, ser um líder leve e solto é muito mais complexo. Você tem que ter uma autoestima, uma governança interna muito mais poderosa. Eu, Mari, quando falo de uma liderança leve, não anula uma liderança firme. Porque o que eu morro de medo quando a gente fala do, por exemplo, rabugento, mais duro. Se você não fez mal a ninguém, isso faz parte da sua personalidade como líder. Uhum. Então, eu não quero tirar esse líder firme. O que eu quero tirar é o líder grosseiro, é o líder violento. Uhum. Então, isso não funciona. Quando eu falo da liderança leve, é um líder que tá bem e faz o bem. Porque o que acontece? Dentro de algumas empresas, já deve ter ouvido falar, a pessoa que é grossa, você já percebeu que as pessoas têm medo de falar com ela? Sim. Então, por exemplo, nem vou falar com ele, imagina, não, depois ele vai ganhando espaço. O babaca, ele tá na frente, gente. As pessoas têm medo de falar com ele, ele geralmente tem uma sala só pra ele. Ninguém quer ficar perto dele, ele vai ganhando espaço. Ele vai ganhando espaço. E o engraçado, ele perde espaço. Já reparou que se alguém dá risada demais, fala, não sabe o que tá falando. Olha. Se alguém solta aquela risada de porquinho, então já era, acabou. Acabou toda a seriedade. Então, a minha bandeira da liderança leve é que eu, Mari, com os líderes que já são líderes, a gente comece a trazer essa leveza pro dia a dia, com mais tom, o que não anula a firmeza, a cobrança. Não é porque eu sou um líder leve que eu não vou cobrar. Pô, a gente tá... Eu, como líder, eu preciso ver o barco. Por isso que eu falo do objetivo. Se você tá num barco, o objetivo comum não está claro, então, cara, todo o seu barco, pensa aí, líder que tá me ouvindo agora. Toda a sua equipe sabe pra onde eles estão indo? Você fala, Mari, mas isso é óbvio. Não é. Não é. Tem liderança que é cada um por si ali. E se você está num barco, Felipe, cada um tá remando pra um lado, ou não faz ideia pra onde tá indo, esse barco afunda. E aí o líder, ele começa a perder o controle do barco, ele acha que ele tem que ser duro. Só que qual que é o comando contrário? É entender como cada um tá se sentindo. Sim. Felipe, você tá aqui no lado direito, esse lado é o melhor pra você, onde estão os seus talentos? Porque a gente teve, desde a Revolução Industrial, um olhar pros nossos gaps, né? Então a Revolução Industrial, ela criou a escola, porque precisava de operário. Então a gente criou a escola, na escola todo mundo fazendo a mesma coisa, então, cara, tem até banho de sol, né, na escola, incrível. Todo mundo fazendo a mesma coisa, chega o boletim, você tira uma nota alta e uma nota baixa. Seus pais, seus tutores vão falar pra você estudar o quê? A nota baixa. Porque você precisa ir pra média. Quando você vai pra média do que você é ruim, você também vai pra média do que você é bom, porque você deixou de estudar o que você é bom. Isso aí todo mundo na média. O que a indústria, a Revolução Industrial queria, operários na média. Então, como líder, eu preciso explorar o que os meus remadores são bons. Eu preciso olhar o talento de cada um. Então, a leveza, Perfeito. Se a gente tá se sentindo bem, se eu faço o que eu sou boa, eu vou me sentir bem. E vai ser leve. É igual, vou colocar o Messi pra jogar no gol? Não.
Só que eu, como líder, pra deixar aquele sentimento mais leve, eu preciso entender que o Messi é o Messi. Eu vou colocar ele pra jogar onde ele joga. Então, pra mim, a liderança leve é esse caminho. Da gente se sentir bem no processo, fazer com que a nossa equipe se sinta bem no processo e a gente chegue no resultado de um jeito leve. Mas não que seja rindo todos os dias. Sim. Não que seja feliz todos os dias. Vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter conflito de ideias. O Caio Carneiro, uma vez a gente fez um evento juntos, ele falou a diferença de conflito e confronto. Conflito é quando a gente tem ideias diferentes que estão querendo chegar no mesmo objetivo. E isso precisa ter. E é o líder que costura isso de uma maneira mais sadia dentro das empresas. Quando a gente está no confronto, são ideias diferentes que querem cada uma para um caminho diferente. Isso a gente não pode aceitar, porque isso aqui gera violência. Então, como líder, ele trazer leveza para conflito, entender que cada um vai ser diferente, saber que vai ter dia que um vai brigar com o outro, vai ficar tudo bem. Essa é a leveza. Não é ser positivo o tempo inteiro, porque isso é tóxico. É tóxico. Mas é a gente conhecer cada um dos nossos colaboradores, fazendo com que eles se sintam bem da maneira que eles são. Nós, como líderes, sabendo conduzir, não querendo colocar treinamentos, comunicação de tamanho único, porque não funciona para todo mundo igual. Então, quando a gente tem uma liderança consciente, que se cuida, porque o líder também precisa se cuidar. Lógico. Só quem tá inteiro transborda. Um líder que se cuida, se sente bem, ele faz a equipe se cuidar e se sentir bem. E o líder é espelho da equipe. Não tem como. Perfeito. Então, essa é a minha consciência de líder leve e solto. E eu ainda tô absorvendo você ter chamado o recreio de banho de sol. Cassiano, maravilhoso. pegou aqui uma referência. Porque tiramos a liberdade também, né? É. Tem pouca criação no abstrato. As crianças desde cedo já estão sendo moldadas a padrões, a processos, o tempo inteiro. Sim. Tem pouca criatividade. Tanto que tem escola que tá tirando educação física. Tem escola que tá tirando arte. Oi, onde estamos indo? Não, e nada contra processos, Nada né? Mas contra. desde que, né, a gente não esteja fazendo isso Ele não seja todo. goela abaixo, principalmente, e não seja todo, né? Sim. Com a sua experiência já falando sobre felicidade, positividade, como é que você ou sugere para as empresas ou tem visto as empresas mensurar isso? Como é que elas conseguem medir que a coisa tá realmente indo para o caminho que eles querem que vá, tipo, a pessoa estar bem, trabalhando com bom humor, trabalhando positiva? Existe isso? Existe essa régua? Eu gosto de novo, né, não trazer o tamanho único. Tem alguns indicadores que trazem isso. Cara, Mari, pra vida, isso assim, antes de você ser o crachá, né? Como estão seus resultados? Por exemplo, eu engordei 18 quilos na pandemia, Felipe. Tá. Claramente esse resultado não tá muito bom. O que refletiu ali? Então, o primeiro indicador são os resultados. Os resultados estão como? Os resultados refletem a saúde da sua equipe. Sim. Então a gente tem esse dado muito importante da gente entender quais são os resultados, onde vocês querem chegar, qual foi o crescimento. Cara, uma empresa que tá crescendo, tá todo mundo bem. Empresa que não tá crescendo, as pessoas não estão bem. Segundo dado que a gente vai. Eu, Mari, vou muito pro lado da saúde E a mental. que tá crescendo, as pessoas não estão bem. Aí a gente chega no segundo dado, que eu falo muito de inteligência emocional, que é o absenteísmo e o presenteísmo. Cara, quais são os seus afastamentos? As pessoas estão se afastando por doenças mentais? As pessoas estão faltando muito? Então, esses indicadores de saúde mental, pra mim, traz muita consciência de como está o humor, de como está o padrão de saúde de todo mundo. Mari, o meu trabalho dentro dos RHs, Felipe, é pra gente ter consciência do presenteísmo. Porque é quem tá trabalhando, não sabe que tá doente e tá mal. Então, por exemplo, eu trago palestra pra conscientizar aquela pessoa de se cuidar antes que a conta chegue. De você começar a buscar um equilíbrio, uma saúde, buscar uma terapia antes que você se afaste. Então, se eu tiver que colocar no pódio ali, primeiro seria os resultados de você analisar. Cara, como que tá a relação das pessoas? Pô, uma empresa tá crescendo, mas tá todo mundo se matando, fofoca. As pessoas não se dão bem. Estão começando a sair, o turnover altíssimo. São indicadores de que a saúde emocional não vai bem. Então eu iria para resultado, absenteísmo, então turnover, afastamentos, e depois iria para o presenteísmo. Então como que eu estou? Porque muita gente, eu falo de diversidade também, por ser casada com a Carol, não é minha bandeira, não é algo que eu falo, eu falo mais de bom humor, mas eu falo, a gente fala de diversidade em junho e depois.
Aí você faz uma palestra de saúde mental e depois? E depois. Como que você tem preparado seus líderes para no dia a dia permear essa situação? Pô, chega alguém... Eu vou trazer um exemplo clássico. Você faz uma reunião, tá todo mundo de câmera fechada. Você fala, nossa, ninguém me ama. Acabou, ninguém gosta de mim. Como que esse cara, ele tá consciente de que não é sobre ele? Como que ele tá comunicando aquilo pra equipe? Como que a equipe tá trabalhando em conjunto? Porque isso vai virando uma roda. Chega no final do mês, a gente pensa, você viu, Felipe? Nem abriu a câmera pra mim. E isso gera uma sensação de mal-estar muito ruim. Então, esse presenteísmo precisa ser falado o ano inteiro. Você que faz endo, sabe que a gente precisa levar a consciência pra gente desligar o piloto automático. Sim. Porque é natural que a gente vá pra roda e agenda. E tem que entregar. Quando você vê, você já tá doente, você já tá brigando com todo mundo, você já tá com raiva. Então aí aqui no presenteísmo, eu tá sentindo muita raiva? Tá tendo muita treta? Não tá legal? Não tá feliz? Então a gente vai andando e afunilando esses indicadores, assim. Então eu diria esses. E acho que não tem área que precisa ser mais empática do que a área de comunicação interna, de gestão de pessoas, né? Os indicadores você vê acontecendo em tempo real, né? O marketing, o comercial, quando eles vendem, né? E tudo mais, eles vão pelos números, né? Olha, vendemos muito. Olha, tipo, o produto deu certo, né? Foi lançado, todo mundo procurou e tal. Também é comportamento, mas você vai ver ele com outros números, com outras estatísticas, né? Agora o RH, o DHO, né? Eles vão olhar para aquilo, eles vão falar assim, aquilo ali não parece estar muito certo, não. O que aquele cara fez, o que aquela moça está sentindo, né? Se você não sabe se colocar no lugar do outro, tipo, cara, acho que já começa sei trabalhar em equipe, não deveria estar no currículo dessas pessoas, né? Sei me colocar no lugar do outro é o que deveria estar, né? Sim, provavelmente. Totalmente. A gente está se encaminhando aqui pro nosso finalzinho do episódio. Felipe. Já, caramba! Normalmente no final aqui a gente faz a dinâmica de grupo. São três perguntinhas daquelas bem presentes nas entrevistas que a gente tem por aí. Vambora. Onde você se vê daqui a 5 anos, Mari? 5 anos, meu sonho, tá? Vou aqui, ó, abrir pra todo mundo, meu sonho. É fazer um evento beneficente num estádio de futebol, falando de leveza, com o Ivete Sangalo cantando. Tenho esse plano pra fazer, pra falar de como que a gente cuida da nossa saúde mental de um jeito leve, sem ser terapêutico, sabe? Do tipo, cara, vamos se divertir? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de cultura, dança. Eu queria fazer um evento num estádio, eu tenho essa ideia megalomaníaca de estar no estádio. Eu queria fazer estádio, 5 anos, estádio. Você levantando o humor e a Ivete levantando poeira. Vejo isso, muito. Bom. Como é que você lida com pressão e estresse? Não lido. Não lido. Acho insuportável. Nossa, esse é um negócio que... Pressão do tipo, tem que fazer! Eu já fui jogadora, cara, é algo que eu, Mari, não sei lidar. Então, se algo que começa a sair, eu já falo, gente, eu preciso de um tempo. E aí, como eu lido? Preciso de um tempo pra mim, só pra mim, em silêncio, fora de tudo, assim. Então, eu não sou uma pessoa que gosta da pressão. Ai, eu gosto. Não gosto. Não lido bem, não é minha parada. Eu gosto de ir tranquilamente, sem ninguém me encher no saco. Então, como que eu uso pausa comigo, só a Mariana no silêncio, no nadismo. Eu preciso ali, eu passei por uma semana muito, muito agitada, eu preciso de um dia em paz. É um jeito que eu uso pra abastecer de novo. E aquela mais clichê possível, qual é o seu principal defeito? E não vale dizer perfeccionismo. Cara, defeito... Eu sinto que eu tenho essa parte de não lidar bem, então assim, já não passaria nessa entrevista de emprego que a pessoa fala, como você lida com pressão? Não lido. Não lido. Próximo. Então eu tenho um defeito de, cara, vamos dizer assim, analisar tudo. Do tipo, deixa eu entender. Eu quero entender. Então eu demoro um pouco, eu sou desorganizada pra caramba. Não sou, você vai entrar... A minha mesa, Felipe, você chega, ela tá aqui. Passou 5 minutos, tem até dinossauro andando em cima dela. Uma coisa que você olha e fala, que é isso? Sou desorganizada, analiso tudo. E eu sou, como que eu posso dizer...
aquela pessoa que racionaliza as coisas, tipo, deixa eu entender. Eu gosto de entender a situação. Então eu gosto de falar com você, então me explica isso aí que eu não entendi, Felipe. Então eu sou um pouquinho chata nessa hora de querer entender. Sabe aquele aluno que faz muita pergunta? Eu sou esse cara. Então na dinâmica de grupo eu ia atrapalhar todo mundo. Olha, eu não costumo interferir assim nas perguntas da dinâmica, mas você me lembrou que uma vez eu fui responder essa pergunta com muita transparência num processo seletivo de uma empresa farmacêutica muito grande, e eles falaram qual é o seu principal defeito, e eu falei assim: olha, eu não lido muito bem com liderança autoritária. Eu costumo ser um pouco reativo e até petulante. Se eu tenho um líder que é muito... eu devo ter falado do chefe, porque líder é mais hoje em dia que a gente fala. Se eu tenho um chefe que pisa muito em cima, eu saio quebrando tudo. Eu não sei lidar... Pergunta se me ligaram de volta. Rimos e nunca mais me ligaram. Eu não julgo quem vira e fala, eu sou muito perfeccionista. Não julgo. Deveria voltar aqui. Eu sou desorganizada pra caramba. Cara, sou horrível em matemática. Horrível. Olha só. Horrível. Não faço nenhuma continha. A pessoa às vezes me devolve troco, eu fico... Moço, vou confiar em você. Vou confiar em você. A pessoa fala, você tem 5 pra eu completar aqui, nossa, e aí você fala, nossa, tá me roubando, certeza, mas eu vou embora assim mesmo. Quando a pessoa fala, você tem tanto pra eu completar, eu já falo, moço, sou horrível. Eu não sou bom também nesse ponto, não. Mari, eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Esse papo, ele é muito importante. As pessoas precisam pensar cada vez mais na sua felicidade, sem pensar que felicidade é um lugar que você precisa chegar, e sim um estado de espírito que você está sempre assumindo, né? Não vai estar feliz todos os dias. Não. Vai ter dia que você vai olhar e falar, cara, não é o meu dia hoje, e tudo bem. Aí, nesse caso, o importante é as pessoas respeitarem você. Como é que elas vão fazer isso? Sabendo que um dia elas também não vão estar bem e esperando que as outras pessoas também respeitem ela. Então é um trabalho coletivo. Você só vai conseguir ser feliz se você estiver fazendo parte de um coletivo que ajude você a isso. Eu espero que eu não esteja falando besteira. Você arrasou. Né? Inclusive, você quer fechar todos os meus podcasts? Gente, eu levar Felipe, todos. Felipe vai encerrar pra mim aqui a palestra maravilhosa. Positividade é o tema desse episódio. Nós vamos continuar perseguindo esse assunto da felicidade durante essa temporada, para que a gente possa entender cada vez mais como fazer com que as pessoas que fazem a roda girar desse mundão corporativo, elas ganhem o papel de destaque que elas precisam, e as empresas entendam que esse viés, ele é de mão dupla. A empresa precisa que seus funcionários, seus colaboradores estejam se sentindo no melhor momento da sua carreira, no melhor momento da sua vida. E os funcionários, os colaboradores precisam entender que a empresa sim faz alguma coisa por eles, para eles chegarem até lá. Lucro é uma coisa que vai existir sempre. A empresa precisa dele, senão ela cai. Mas vamos quebrar esse mito de que empresa só pensa no lucro. Tem empresa sim que pensa na tua felicidade. E as pessoas que estão ao seu redor, mais ainda, porque elas também precisam da sua felicidade para elas estarem felizes. Muito obrigado mais uma vez. Essa é a sua câmera se você quiser divulgar suas redes ou qualquer outra informação que você ache pertinente aqui agora, por favor. Vambora! Cara, de tudo que a gente conversou, primeiro, parabéns pelo projeto, incrível. Obrigado. Precisamos levar esses assuntos que são pouco debatidos, né, no ambiente corporativo. Eu vou deixar pra você um recadinho aqui. Cuidado com as frases prontas. Elas só funcionam pra post. Na vida real não funciona, não. Então esse negócio da positividade, ser feliz o tempo inteiro, funciona muito bem na Sucessolândia, mas na vida real, traz pra você, marca uma reunião com você todos os dias, analisa o que tá bom, o que não tá, pra você se sentir bem. Então eu sempre falo que a gente é o que a gente espalha, a gente não é o que a gente junta. Então comece a se juntar ali com você, pra você continuar espalhando coisas boas, porque felicidade sim, bom humor cabe pra qualquer pra você que curtiu esse conteúdo, Mariana com Y, você escreve de novo com Y em todas as redes sociais. Quiser saber mais sobre os meus cursos, eu tenho um curso gratuito de inteligência emocional pra curiosos, que é só pra curiosos. Só pra curiosos. Pode me escrever no canal, lá nas minhas redes sociais, que eu mando todas as informações, o livro. Ei, eu tô aí também, se você quiser um abraço, uma receita de bolo, a gente manda também. Obrigada mais uma vez, foi incrível estar aqui. Eu que agradeço. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinar no Instagram.
E no YouTube, Relaciocinando. Se o YouTube disser pra você que o que você quer dizer é relacionando, não deixa ele dizer isso. É Relaciocinando. Por favor, siga a gente no YouTube, no Spotify ou no seu reprodutor de áudio preferido. E até o próximo episódio. Até mais.